Enquanto isso, você pode ir abrindo comigo a sua Bíblia no livro de Daniel. Você sabe que no domingo passado nós começamos a exposição desse livro, que tem por tema permanecendo fiel em um mundo infiel. E nós vimos no domingo passado todo o capítulo 1. Vimos Nabucodonosor invadindo o reino de Judá. Vimos a tática dele em tomar os melhores jovens para servirem no seu palácio. Se você perdeu esse sermão, está lá no nosso YouTube, tá bom? Você pode ouvi-lo também. E hoje nós, com a graça de Deus, veremos o capítulo 2, do verso 1, versículo 1, até o versículo de número 23. Daniel, capítulo 2, do versículo 1, até o versículo de número 23. Mas deixe-me começar te fazendo uma pergunta. Você já teve, assim, um sonho meio esquisito? Você já teve um sonho que te deixou meio perturbado? Ou você ficou pensando naquilo que ele significava? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos alguns sonhos, não é verdade? Quando a gente se fala em sonho, talvez alguns de nós nos lembramos do sonho de Faraó, das vacas magras e das vacas gordas. Ou talvez a gente se lembre do sonho de José, né, em que ele vê toda a sua família, os seus irmãos se ajoelhando diante dele. Ou quem sabe do sonho de Jacó. O que Jacó sonhou? Com a escada, lembra? Ligando a terra aos céus. Sonhos são muito conhecidos também. As inúmeras culturas, estudos de psicólogos e psiquiatras acerca dos sonhos. Dizem que Albert Einstein, certa vez, ele sonhou com uma carruagem viajando à velocidade da luz. E foi isso que o despertou para estudar a teoria da relatividade, né? E trazer a teoria da relatividade para nós. Então, os sonhos são algo da nossa experiência humana. E é verdade que muitas vezes eles nos chamam a atenção e muitos nos deixam perturbados. E hoje nós veremos um desses sonhos. Nós veremos que Nabucodonosor teve alguns sonhos que o deixaram perturbado, totalmente perturbado. E nós veremos então como Deus intervém por meio do profeta Daniel. Mas o grande ponto do texto não é o sonho em si. O grande ponto do texto é o que ele nos revela sobre a soberania de Deus e sobre a fidelidade de Daniel e seus amigos no meio da tempestade. E primeiro então nós veremos a exposição do texto, tá bom? Que tem duas partes, e ao final nós veremos duas aplicações para as nossas vidas. E como o texto é um pouco grande, eu vou lendo conforme eu for passando pelos pontos, tá bom? E do versículo 1 até o versículo 13, nós veremos o desespero de Nabucodonosor. Do versículo 1 até o versículo 13, Daniel vai nos relatar como alguns sonhos deixaram o grande imperador da Babilônia totalmente desnorteado. Vamos fazer a leitura então desses versículos. Diz assim, Daniel 2, versículo 1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus ou astrólogos disseram ao rei em aramaico que o rei vive eternamente. Conte o sonho a estes teus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados,
e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho a estes seus servos, e aí então nós lhe daremos a interpretação. Versículo 8, o rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido, isso é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho, e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os homens. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso, que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Então, essa é a primeira parte do texto, em que Daniel começa relatando que Nabucodonosor teve alguns sonhos. Não é um sonho, ele teve alguns sonhos. É a primeira vez no livro de Daniel que Nabucodonosor vai sonhar. Nós veremos em alguns capítulos à frente que ele também vai sonhar novamente. E Nabucodonosor, o rei supremo, o grande imperador da Babilônia, que havia destruído o Império Assírio, como nós vimos pela manhã, que havia destruído o reino de Judá, por causa de um sonho, ele está desesperado. Tem uma ironia no texto. Nabucodonosor governa sobre milhões de pessoas, e tem muitas coisas com que se preocupar, golpes de Estado, traições, outros impérios ao redor, grandes coisas, mas o que está tomando conta do seu coração é o quê? Uns sonhos. E não apenas isso, diz que ele não conseguia nem dormir. Olha a ironia que provavelmente tem aqui. O grande rei, que tinha gente 24 horas para servi-lo, para trazer o que ele quisesse, ele não consegue dormir. Algo tão básico, tão simples, algo que aquele rei não poderia ter. E então diz o versículo 2, que ele manda chamar todos os sábios, os magos, os feiticeiros, os caldeus, talvez aí na sua tradução esteja caldeus, são os astrólogos, outra palavra para aqueles que estudavam, os astros, e a influência deles na nossa vida. E era muito comum, pessoas especialistas em interpretação de sonhos, porque naquele tempo as pessoas entendiam que os sonhos eram uma mensagem dos deuses. Os sonhos eram uma mensagem dos deuses, e existiam inúmeros livros sobre os tipos de sonhos e os seus significados. Existia gente especialista só nisso, gente especialista só em interpretação dos sonhos, e é por isso então que Nabucodonosor manda chamar todo esse povo. Só que ele faz um pedido um pouco estranho. Perceba que no versículo 5, Nabucodonosor, ele não quer saber apenas a interpretação do sonho. Ele quer que os magos, os sábios, digam a ele qual sonho foi esse. Ele quer que os magos, os sábios, adivinhem o sonho que ele teve. E aqui os teólogos se perguntam por que Nabucodonosor faz isso. Porque, assim, se ele está desesperado para saber a interpretação, o que é que ele iria fazer? Ele iria chegar, já contar, não é verdade? Para saber a interpretação. Então eles dizem que Nabucodonosor provavelmente esqueceu o sonho. Você sabe, né? Que a gente sonha e muitas vezes a gente esquece. Na maioria das vezes, a gente esquece. Só que, mais uma vez, aqui a cultura daquele tempo nos ajuda a entender melhor o texto.
Naquele tempo, os sonhos eram uma mensagem dos deuses, na cabeça deles. Mas, se você esquecesse do sonho, significava que os deuses estavam bravos com você. Então é por isso que Nabucodonosor está desnorteado. Porque ele entende assim, provavelmente, que os deuses, os ídolos falsos que ele acreditava, estavam zangados com ele. Estavam bravos com ele. E é por isso que aquele homem estava tão desesperado. E aí os sábios tentam ganhar tempo. E falam assim: ó rei, isso aí que o senhor pede é muito difícil. E Nabucodonosor fala: vocês estão querendo ganhar tempo, não é? Aqui não. Se vocês não me falarem o sonho e a interpretação, vocês serão despedaçados. E a casa de vocês ainda vai virar ruínas. Se vocês adivinharem e interpretarem, eu vou dar para vocês grandes prêmios e honras. Mas se não, vocês serão mortos. E aí eles entram em desespero, é óbvio. Não tem como adivinhar um negócio desse. E aí Nabucodonosor fica mais bravo ainda. E diz assim, lá no versículo 12, que ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso, que mandou matar todos os sábios da Babilônia. E o versículo 13 diz que o decreto foi baixado, e Daniel e seus amigos estavam também incluídos nesse grupo que seria morto. Então esse é Nabucodonosor, um homem sanguinário, um homem desesperado, um homem que ninguém ia falar para ele: ó, o que você está fazendo, ao mandar matar. Ele manda matar quem ele quer. Ele manda matar quem ele quer, e toma essa decisão terrível. Então, esse versículo 1 até o versículo 13 nos mostra um homem, o rei, teoricamente o mais poderoso da nação, desesperado e humilhado, sem conseguir dormir por causa de alguns sonhos. E aqui eu preciso abrir um parêntese, para a gente falar um pouquinho sobre sonhos. Os sonhos, por que é importante falar isso? Porque os sonhos são bem marcantes no livro de Daniel. No Antigo Testamento, mas especialmente no livro de Daniel. Nós veremos esse relato dos sonhos de Nabucodonosor, depois nós veremos alguns sonhos de Daniel. E por várias partes do Antigo Testamento, nós vemos homens, como Jacó, José, também vemos no livro de Atos, pessoas tendo sonhos. E aí o que acontece hoje em dia? As pessoas deduzem que, se Deus revelou algumas coisas para algumas pessoas na Bíblia por meio de sonhos, então significa que Deus também revela para mim por meio de sonhos. E aí, você já viu? Aquele crente evangélico, estou falando do meio evangélico, que sonha e aí fica desesperado para saber o que significa o sonho. Se a pessoa é descrente e sonha com um leão, ela vai jogar no bicho. Se a pessoa é crente e sonha com o leão, eu espero que ela não vai jogar no bicho, né? Mas aí ela fica: meu Deus, o que significa isso? Será que é Jesus? Jesus é o leão da tribo de Judá. Significa que Jesus está comigo? Mas daí ela lembra do texto de 1 Pedro, que diz que o diabo é como um leão que ruge. Daí ela fica desesperada. Será que é o diabo ou será que é Jesus? E meu Deus, e aí fica. E aí vai pesquisar no Google, né? Pesquisa no Google. O que significa sonhar com uma cobra? Aí vê um monte de besteira. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Não há nada na Bíblia que diga e que prometa que Deus vai nos guiar por meio de sonhos. Nada. Por isso, não há uma ênfase de interpretação de sonhos, ou eu venho aqui, ou os irmãos vêm aqui, e ficam falando de sonhos, o que Deus deu de sonhos para a gente, como se fosse a revelação do Senhor. Não há nada que diga e que prometa que Deus vai me guiar assim. Não há nada dizendo que Ele vai me orientar desse jeito. Não é porque alguma coisa aconteceu durante o relato bíblico, que significa que isso vai acontecer comigo. Não é porque Pedro andou sobre as águas, que eu vou andar sobre as águas. Não é porque Pedro, Paulo ou Jesus ressuscitaram mortos, que eu vou ressuscitar mortos. Não é porque Isaías e o apóstolo João tiveram visões e revelações acerca do futuro, que eu vou ter isso.
Não é porque certa vez, durante anos, maná, comida caiu do céu, que hoje comida vai cair do céu. Não é porque Deus revelou o futuro para Nabucodonosor, como veremos no próximo domingo, em sonhos, que Deus vai fazer isso comigo. Não há nada dizendo isso, tá bom? Então, se você sonha com um leão, é só um leão. É só um leão, fica tranquilo. Tá? Fica tranquilo. Abra comigo, Hebreus capítulo 1. Deixa o seu dedo aí. No livro de Daniel. Mas vai comigo para Hebreus capítulo 1. Versículo 1. Hebreus 1, versículo 1 diz assim, ó: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos nossos antepassados, pelos profetas. Pausa. O que o autor de Hebreus está falando aqui? Que antigamente, ou seja, nos períodos da antiga aliança, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. O que ele está em mente aqui? Por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de coluna de fogo, de várias maneiras, Deus falou aos nossos antepassados. Agora olha o versículo 2, mas, e o que é mas? Mas é uma conjunção adversativa, que faz uma contraposição com o que está vindo antes. Ele diz, mas, nestes últimos dias, após a vinda de Jesus, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Olha o ponto dele. Antigamente, aos nossos pais, no Antigo Testamento, Deus falou de muitas maneiras, mas agora, Ele falou por meio de quem? Do Filho. E aonde está a revelação acerca do Filho? Aqui. O Antigo Testamento é Deus trabalhando em um grande povo, para trazer por meio desse povo o Messias. Os evangelhos narram a vida, a obra e os ensinamentos do Messias, de Jesus. As epístolas e as cartas narram como nós podemos aplicar a vida e a obra de Jesus nas nossas vidas e nas nossas igrejas. E Apocalipse termina dizendo sobre a vinda desse Jesus novamente, a sua segunda vinda, para restaurar e renovar todas as coisas. Tudo gira em torno de Jesus. Então, após a vinda de Cristo, Deus não se revela mais corriqueiramente da mesma maneira como vimos antes. Como nós vemos antes no Antigo Testamento. Existe uma grande diferença. Então, nós temos que gastar a maior parte da nossa vida buscando orientação nesse livro aqui, que é onde Deus fala de maneira clara e última. É claro que Deus pode usar sonhos. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. E eu acredito que se Deus quiser revelar alguma coisa para mim ou para você por meio de sonhos, vai ser claro. Porque Deus não é Deus de confusão, a gente aprendeu em 1 Coríntios. Vai ser claro, mas é uma exceção à regra. A maneira como Ele fala hoje, como Ele nos guia, é por meio da sua palavra, primeiramente, por meio da oração, por meio de conselhos sábios dos nossos irmãos, por meio da sua providência. Sonhos não são a maneira principal de Deus se comunicar conosco, tá bom? Então eu preciso fazer isso. Sonho pode às vezes mostrar os nossos desejos pecaminosos. Às vezes a gente está desejando tanto uma coisa ilícita que a gente sonha com ela. Sonho pode revelar os nossos medos, às vezes a gente sonha com os nossos medos, né? Sonhos podem revelar o filme que a gente acabou de assistir, ou ser aleatório, ou que a gente comeu uma feijoada antes de dormir. Mas não é a maneira segura da gente dirigir a nossa vida. Não é porque Deus revelou a Nabucodonosor coisas que iriam acontecer no futuro, que Deus vai fazer isso comigo e com você, tá bom? Não espere isso de Deus, não espere. E se Deus fizer, amém, Ele é Deus. Volta comigo agora para Daniel. Depois de vermos então o desespero de Nabucodonosor,
agora nós veremos a intervenção de Daniel a partir do versículo 14. Vamos fazer a leitura. Versículo 14. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel foi falar com o rei, para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então, até aqui, a leitura desse segundo ponto que mostra a intervenção de Daniel. E se no começo nós somos apresentados a um rei desesperado, agora nós somos apresentados a um servo dedicado. Um servo de Nabucodonosor. Daniel servia Nabucodonosor. Servia ao rei da Babilônia. Mas acima de tudo ele servia ao rei dos reis. Acima de tudo um servo do Senhor. E olha que interessante. Olha o versículo 16. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse, o que está escrito aí? Tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. E aí o versículo 17 diz que ele foi para casa, falar com Daniel, falar com Misael, Ananias e Azarias. Então, Nabucodonosor concedeu tempo para ele, certo? Agora, volta os olhos comigo, lá para o versículo 7. Diz que os caldeus, os astrólogos, os sábios que estudavam sonhos, responderam pela segunda vez a Nabucodonosor, que o rei conte o sonho a estes seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. E o verso 8, o rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. E aí ele termina e faz as ameaças dele. Percebe que Daniel pediu a mesma coisa que os outros sábios? Ele pediu tempo. Ele pediu tempo. Claro que a frase que ele usou é diferente, mas ele queria a mesma coisa, ele queria um período de tempo como os caldeus. E Nabucodonosor concedeu isso para os caldeus ou não? Não. Mas para Daniel ele concedeu. Aqui nós vemos aquilo que falamos na semana passada, da soberania de Deus nas entrelinhas, mostrando graça e misericórdia para Daniel e os seus amigos, concedendo que eles encontrassem graça diante de Nabucodonosor. E aí o versículo 17, o versículo 18, diz que Daniel foi buscar os seus 3 amigos, e então eles começaram a clamar ao Senhor, pedindo misericórdia, para que fosse revelado esse grande mistério a Daniel. Aqueles 4 amigos, exilados, escravos, serviam na corte, mas eram escravos, estavam servindo ao opressor, se unem, dobrando os joelhos, para clamarem a misericórdia de Deus. Os pagãos, os sábios pagãos, não acreditavam que os seus deuses poderiam intervir. Eles falam isso, que era impossível, mas Daniel e seus amigos sabiam que Deus é o Deus que caminha conosco, seja na tempestade ou na paz, como acabamos de cantar, que é o Deus que intervém ao nosso favor.
e que no meio da tempestade está conosco. Por isso eles dobram os seus joelhos e clamam ao Senhor, sabendo que Deus poderia revelar esse mistério a eles. Então diz o texto que Deus revela. Versículo 19 fala que foi revelado a Daniel numa visão de noite. E aí então Daniel, ele louva a Deus. E são palavras belíssimas, parece um salmo. No versículo 20, Daniel começa celebrando a soberania de Deus, o poder de Deus. Ele diz: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ou seja, Daniel, ele começa a celebrar ao Senhor. É como se ele estivesse trazendo a memória dele: Nabucodonosor não é ninguém, quem tira rei e estabelece rei é o Senhor, quem concede a revelação dos mistérios é o Senhor, dele é a sabedoria e o poder, quem muda o tempo e as estações é o Senhor. Ou seja, quando a gente fica murmurando do clima, com quem que a gente está murmurando? E aí no versículo 23, ele termina celebrando a fidelidade de Deus. Ele diz: ó Deus de meus pais. Essa frase é maravilhosa, eu amo essa frase. Ó Deus, e pais aqui não é pai e mãe, tá? É antepassados. Ó Deus dos meus antepassados. Daniel sabe que ele não é a última bolachinha do pacote, que Deus não se revelou só para ele, que Deus não foi o consolador e aquele que interviu apenas na história de Daniel. Deus é o Deus que tem sido fiel de geração em geração. Por isso ele diz: ó Deus dos meus antepassados, ó Deus fiel, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Deus havia respondido suas orações, e Daniel estava explodindo, bendizendo ao Senhor, louvando o nome do Senhor. Então, essa é a exposição do texto. No primeiro bloco nós vimos um rei perturbado, um rei humilhado, por causa de alguns sonhos. E na segunda parte nós vimos um servo dedicado do Senhor, a quem Deus manifestou graça e misericórdia, a quem Deus manifestou graça e misericórdia no meio de uma grande provação, com as suas cabeças correndo perigo. E eu acredito que esse texto tenha duas aplicações muito pertinentes para a minha vida e para a sua vida hoje, meus irmãos. E a primeira aplicação que eu gostaria de fazer nesse texto é: Daniel aqui nesse relato nos ensina que nós precisamos ter amigos de caminhada cristã. Nós precisamos ter amigos de caminhada cristã. Olha o versículo 17. Versículo 17 diz que então Daniel foi para casa, depois de falar com o rei, e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Ou talvez na sua tradução esteja seus amigos. E essa palavrinha aqui, ela traz o sentido de amizade e aliança. É um amigo e um aliado. Daniel e seus 3 amigos, eles não eram simplesmente colegas, eles não eram simplesmente conterrâneos, simplesmente nasceram no mesmo país, não, eles eram amigos leais um ao outro. Eles eram amigos que caminhavam uns com os outros, e é por isso que no meio daquela tempestade, daquele grande desafio que se colocava à frente deles, Daniel corre para os seus amigos, Daniel corre para os seus amigos. O autor bíblico quer enfatizar que eles caminhavam juntos, e quer realçar a beleza de quando nós temos amigos, parceiros, companheiros na nossa caminhada cristã. Nós precisamos, assim como Daniel precisou, ter aqueles irmãos ou irmãs que corremos pedir oração, que corremos para que batalhem conosco,
que corremos para compartilhar as nossas lutas, as nossas lidas, as nossas batalhas. Nós precisamos. Não é à toa que um dos provérbios mais conhecidos da Bíblia, Provérbios 17 diz que o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. O amigo ama em todo tempo, o amigo leal, o amigo como Ananias, Misael e Azarias eram amigos de Daniel, amam em todo tempo, e no tempo de angústia, ele é tão próximo, ele se mantém tão presente, que no final, ele se torna mais do que um amigo, ele se torna como um irmão. Deixa eu te perguntar, você tem amigos assim da caminhada cristã? Amigos que você compartilha as suas lutas, as suas batalhas, que batalham com você em oração? Você precisa, eu preciso. O desejável é que todos nós fôssemos assim, uns para com os outros. Esse é o desejável, esse é o ideal, e temos que trabalhar para isso. Mas muitos de nós não temos nem um pouco, nenhum, nem dois. Uma outra pergunta boa a se fazer é: será que eu tenho sido um amigo assim? Um amigo leal? Um amigo disponível, que mesmo em meio à correria da vida, separa um tempo para orar, e para se fazer presente na vida dos meus irmãos? Nós precisamos de irmãos que sejam amigos, que sejam próximos, que a gente possa compartilhar as nossas angústias. E existem alguns motivos do porquê nós não fazemos isso. Eu parei para pensar, porque certa vez, numa grande dificuldade, que estávamos passando com uma enfermidade na nossa família, eu lembro que compartilhei, falei para quase ninguém, e aí recebemos a visita de um casal da nossa igreja, que foram embora, pastor Davi e a Laura, eles foram lá em casa, e a Laura, como uma boa americana, que não tem muitas papas na língua, né? Fala direto, não é igual a gente, né? Que fica enrolando. Eu lembro que ela me exortou, por não ter compartilhado esse pedido. Ela disse assim: você precisa ter pessoas para compartilhar os seus pedidos. Tudo bem você não querer mandar no grupo da igreja, mas você precisa ter gente que está orando por você. E aí eu comecei a sondar meu coração, e eu comecei a perceber alguns motivos do porquê que às vezes a gente não tem pessoas assim, que a gente não compartilha das nossas lutas, que a gente não pede oração, que a gente não abre o coração. Muitas vezes é por causa do orgulho. É por causa do orgulho. Nós achamos que conseguimos sozinhos. Nós não queremos mostrar para as pessoas que nós somos fracos. Nós queremos que as pessoas tenham aquela visão da gente, visão elevada. Então não abrimos o nosso coração. Orgulho. Outras vezes é por causa da nossa incredulidade. E a gente não pede oração porque no fundo nós não cremos que a oração pode de fato mudar as coisas. É por isso que às vezes a gente não pede oração. A gente pode não admitir, mas no fundo é como se a gente dissesse: não vai mudar nada. Porque se eu acreditasse que mudaria, eu pediria oração. Outras vezes pode ser por puro individualismo. Achamos que somos suficientes. E tem crescido aí no Instagram, no meio da igreja evangélica como um todo, uma idolatria da família. Como se bastasse apenas eu, o meu cônjuge e os meus filhos. É tudo o que eu preciso. Não é tudo o que eu preciso. Se a minha esposa e os meus filhos, ou o meu marido e os meus filhos e os meus pais fossem tudo o que eu preciso, Deus não mandaria eu frequentar uma igreja. Se fossem tudo o que eu preciso, eu iria abrir uma igreja lá só com eles. Imagina, uma igreja de 4 membros, eu e mais 3. Mas ia dar muito menos dor de cabeça. Ia ficar tranquilo lá na minha casa. Mas não são suficientes. Eu preciso de irmãos e irmãs mais velhos que me aconselham, que me exortam. A minha esposa precisa de irmãos e irmãs mais maduros. Meus filhos precisam de amigos, de tios e de tias dentro da igreja. Nós não somos suficientes. Outros, por vergonha. Temos vergonha de pedir oração, de sermos julgados. Enfim, são tantas coisas que fazemos e tantas desculpas que inventamos
para não desfrutar e para não buscarmos amigos e parceiros na caminhada cristã. Irmãos, deixa-me te dizer uma coisa, você precisa de parceiros na batalha. Você precisa de irmãos, você precisa da comunhão da igreja. Nós já falamos isso quando estudamos 1 Coríntios, faltar no culto nunca é o remédio. Faltar na igreja nunca é o remédio. Ai, estou muito corrido, vou faltar na igreja. Estou muito triste, vou faltar na igreja. Estou muito feliz, vou faltar na igreja. Eu preciso da comunhão dos meus irmãos. Eu preciso dos abraços. Eu preciso abraçar alguém, talvez alguém precise do meu abraço. Talvez alguém precise ouvir que eu estou orando por ele. Nós precisamos disso. Talvez você precise procurar amizades assim, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Talvez você precise chamar um irmão, uma irmã para tomar um café, mandar uma mensagem, mandar um áudio, ligar, pedir nos grupos da igreja. Ou talvez você precise responder aquele irmão que pediu uma oração. Quando o irmão pede uma oração lá no grupo, que tal você responder e dizer assim: irmão, estou orando por você, tá? Irmão, olha, hoje de manhã lembrei da sua luta, estou aqui na batalha junto com você, se quiser conversar, pode contar comigo. Você imagina se a gente começasse a fazer isso? Eu sei que é difícil, mas vamos começar com um pouquinho. Com um pouquinho. Talvez você precise cultivar, ou fazer a manutenção das amizades que você já tem. Amizade, é preciso que a gente a cultive, porque senão os dias vão passando, a gente vai se afastando, não é verdade? A correria do dia vem, e aí a gente vai perdendo. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei de uma coisa, Paulo diz assim, em Romanos capítulo 12, amem uns aos outros com amor fraternal, com amor de irmão. Amem uns aos outros com amor de irmãos. Portanto, igreja, que você possa procurar ter esse tipo de amizade, que você possa procurar esse tipo de gente, que você pode abrir o coração, e que você possa procurar ser esse tipo de amigo, leal na batalha, que está presente, que ajuda, que ora, ainda que ninguém saiba. Mas há uma segunda aplicação nesse texto. Esse texto nos ensina que nós precisamos aprender, reconhecer que nós dependemos do Senhor. Esse texto, meus irmãos, nos chama a dependência do Senhor. Perceba a situação. Eles estavam correndo risco de vida, certo? Eles estavam indo para ser mortos, para serem, como diz Nabucodonosor, despedaçados. É isso que iria acontecer com Daniel e seus amigos. Mas aí o que é que eles fazem? Eles vão clamar ao Senhor. Todos nós somos totalmente dependentes do Senhor. O ar que respiramos, cada batida do nosso coração, cada nutriente que entra no nosso corpo, tudo, cada pequena molécula, está nas mãos do Senhor. Se o Senhor não conceder saúde, morreremos. Se o Senhor não conceder que meu pulmão funcione, cairei morto. Se o Senhor não conceder segurança, serei assassinado. Todos nós somos sempre e totalmente dependentes do Senhor. Nós somos como poeira no vento. Olha a nossa vida, para pensar. Eu hoje tenho 28 anos, parece que foi ontem que eu tinha 6. Quem está rindo aí? Não é para rir não, irmãos. Para alguns parece que é ontem mesmo, né? Mas eu não contei para ninguém rir não é para piada, tá? Mas não é verdade? Você olha no celular e vê aquelas lembranças, e a gente fala, meu Deus do céu, aonde foi parar todo esse tempo?
Aonde foi parar todo esse tempo? A vida é frágil, eu posso escorregar e bater a cabeça no lugar errado e parar na cadeira de rodas. Um escorregão, um bichinho que ninguém vê, a não ser em microscópio, pode ceifar a minha vida. Nós somos totalmente frágeis, dependentes, necessitados, mas sabe qual é o problema? Eu e você achamos que não. Eu e você achamos que somos fortes. Talvez você diga assim: não, pastor, eu sou fraco, eu sei que eu sou fraco. E aí a gente se pergunta, eu pergunto para você, quanto tempo você passou em oração e buscando a orientação do Senhor na palavra dele nos últimos dias? Quanto tempo você passou clamando aos pés do Senhor? Direção, graça, sustento nos últimos dias. A oração é a manifestação da nossa dependência do Senhor. Se eu oro pouco, tem um motivo para isso. É porque eu acho que eu não preciso. É porque eu acho que eu consigo. Eu oro para o Senhor pedindo graça no meu trabalho? Por que não? Porque eu acho que eu consigo. A minha experiência, os meus anos, a minha faculdade, o meu estudo, já me fizeram aptos. Eu oro ao Senhor frequentemente pedindo para Ele me livrar dos meus pecados? Não, por quê? Porque eu acho que eu aguento. Porque eu acho que eu consigo. Por isso que eu não oro ao Senhor. Eu oro ao Senhor pedindo segurança, alegria, paz, pedindo sustento? Não. Por que eu não oro ao Senhor pedindo o meu sustento, pedindo o pão nosso de cada dia, como Jesus ensinou? Porque eu acho que o meu concurso público, ou com o meu salário no final do mês, já resolvem tudo. Já tenho garantido o meu sustento. Não temos. Esse é o problema. Nós achamos que somos fortes e que não dependemos do Senhor. Por isso, essa aplicação é que precisamos aprender a reconhecer, meus irmãos. Por causa das facilidades do nosso tempo, muitas vezes deixamos o Senhor de lado. Hoje a gente está precisando de dinheiro, o que é que a gente faz? Não precisa nem ir mais ao banco. No celular, você já consegue acessar e pedir um empréstimo. No celular. Quando? Não é nada de errado fazer isso, mas quando nós deveríamos dobrar os joelhos e dizer assim: Senhor, Senhor, hoje quando a gente está passando por lutas, por ansiedade, muitas vezes a gente já corre para os remédios, para a terapia, que são maravilhosos, são bênçãos de Deus, mas quando a gente deveria antes dobrar os joelhos e dizer: Senhor, porque se o Senhor não abençoar o tratamento, se o Senhor não abençoar o efeito dos remédios e conceder que eles façam efeito no nosso corpo, se o Senhor não nos direcionar se é momento ou não de fazer um empréstimo, nada disso vai valer. Nada disso vai valer. Só vai servir para nos dar mais dívidas. Só vai servir para nos dar mais gastos. Por isso, meu irmão, minha irmã, reconheça que você, eu, somos dependentes do Senhor. E como nós fazemos isso? Como Daniel, dobrando os nossos joelhos, levando os nossos medos, anseios, necessidades diante do Senhor, fechando a porta do nosso quarto, como diz Jesus, e abrindo diante do Senhor o nosso coração. Se eu não oro, se eu não fecho a porta do meu quarto, é porque eu acho que eu não preciso do Senhor. É preciso disso. Mas também praticando um outro tipo de oração da Bíblia, que é a oração em todo o tempo. É a oração que fazemos o Senhor no nosso dia a dia, nas nossas atividades, ao levar as crianças para a escola, pedindo: Senhor, me leve em segurança, me proteja dos acidentes, me proteja. Ao cozinhar, ao comer, agradecer ao Senhor, ao trabalhar, enfim, porque assim o nosso coração vai reconhecendo que somos dependentes do Senhor, porque não importa se eu sou o melhor motorista do mundo, se o caminhão que está atrás de mim está sem freio, não vai valer de nada. Porque não importa se o meu físico é o melhor do mundo e eu me cuido,
Se o Senhor não me guardar de muitas doenças, não vai valer de nada. Nós precisamos aprender a reconhecer que somos dependentes do Senhor e a buscar no Senhor o nosso refúgio. Muitas vezes nosso refúgio é a TV, a gente está mal, a gente vai assistir uma série, dorama. Não tem nada de errado assistir dorama, tá? Nunca assisti, mas deve ser bom, todo mundo assiste. Mas que isso não seja o seu refúgio, que o seu refúgio não seja a comida. Muitas vezes é, a gente está ansioso, eu sou assim. Se eu não cuidar, eu estou indo lá na comida. Porque a comida é o meu refúgio, não o Senhor. Muitas vezes o nosso refúgio são as compras, o dinheiro. A gente está mal, aí a gente pega o celular ou vai dar uma passeada no shopping para torrar dinheiro, porque é isso que nos faz feliz. É isso que libera prazer em nós. Dizem que Martinho Lutero, quando tinha um dia muito cheio, ele levantava, ao contrário de nós, né? A gente às vezes dorme mais ou quer descansar mais, ou dorme o máximo que a gente pode, mas ele levantava ainda mais cedo para orar. Por quê? Muitas coisas para fazer, eu preciso de muita oração e dependência do Senhor. Jesus Cristo, o Deus homem, passou a madrugada inteira em oração para escolher 12 apóstolos. E se a gente não soubesse que Jesus é Deus, a gente ia dizer assim, eita, ainda escolheu meio duvidoso, né? Mas ele passou a madrugada inteira em oração. Eu lembro de ver um pastor perguntando assim, você já passou tanto tempo assim em oração para tomar uma decisão? E aí, na minha mente eu respondi, não, nunca passei a madrugada inteira ouvindo essa pregação há um tempo para tomar uma decisão. E aí ele respondeu, né, como se estivesse lendo a minha mente. Eis aí alguém que se acha mais forte do que Jesus. Eis aí alguém que se acha mais sábio do que Jesus. Dizem por aí que nós precisamos, que o que a gente mais precisa é de homens e mulheres fortes. E, claro, é bom ser um homem e uma mulher forte fisicamente, com a saúde muito boa, claro que é bom. Mas não é isso que a gente mais precisa, a gente mais precisa. O que eu e você e a nossa geração mais precisa é de homens e mulheres fracos. Que sabem que são fracos, porque assim eles viverão de joelhos diante do Senhor, clamando diante do Senhor, buscando diante do Senhor, uma vida para a glória dEle. Então, meu irmão, minha irmã, que esse texto te ensine e me ensine, que nós somos totalmente dependentes do Senhor, e que eu e você precisamos aprender essa dependência, dobrando os nossos joelhos, como Daniel e seus amigos. Então esse foi o nosso texto de hoje. Texto em que vimos o desespero do grande rei, e a fidelidade de Daniel e seus companheiros. Texto em que aprendemos que nós temos que ter amigos na caminhada cristã, e que também aprendemos que precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. E para concluir, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 11. Quando os sábios foram falar com o rei, um dos argumentos deles, para responder Nabucodonosor, foi assim, olha o verso 11. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Olha o argumento deles aqui. Rei Nabucodonosor, somente os deuses poderiam revelar o sonho para o Senhor. Só que tem um problema, isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque os reis não moram entre os homens. Os reis não habitam entre os homens. Mas mal, os deuses não habitam entre os homens, desculpa. Mas mal sabiam eles, que alguns séculos depois, o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, assumiu a natureza humana. O Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio e habitou entre os homens. Veio e andou entre os homens. Veio e demonstrou graça e favor diante dos homens.
Os deuses deles eram distantes. Os deuses deles, que eles acreditavam que não existem, jamais fariam uma coisa dessa. Mas o nosso Deus, o Deus que é eternamente graça, eternamente amor, deixou a sua glória, assumiu uma natureza humana no ventre da Virgem, e viveu essa vida perfeita. Jesus, o nosso bendito Senhor, o grande Deus, habitou entre os homens. Teve amigos de caminhada, você lembra? Na hora mais escura, no jardim do Getsemane, ele levou os seus 3 amigos mais chegados para orar e vigiar com ele. Jesus, que além de ter os seus amigos de caminhada, era totalmente dependente do Senhor, e viveu uma vida de oração, e disse que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade de seu Pai. Jesus que passou uma vida clamando diante do Senhor, e esse mesmo Jesus hoje, clama por cada um de nós diante de Deus. E Ele continua clamando, e Ele continua orando, e Ele continua intercedendo, por cada um daqueles que Ele pagou um alto preço, por cada um de nós. E porque um dia Ele habitou entre nós, nós sabemos que quando nos achegamos diante dEle, o coração dEle se compadece, porque Ele sabe o que é enterrar entes queridos, Ele sabe o que é padecer em seu corpo, Ele sabe o que é sofrer, o que é ser traído, Ele sabe o que é ser tentado. Então, quando nós vamos a Ele, em qualquer dessas necessidades, nós não encontramos alguém apenas que intercede por nós, mas alguém que se compadece e que derrama o seu coração cheio de graça, porque diferente dos deuses babilônios, o nosso Deus um dia habitou entre nós, e Ele vai voltar, restaurar todo esse mundo, e viveremos diante dEle eternamente, e aí poderemos cantar o hino de Daniel: bendito seja o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder para todo sempre.